Ontem foi dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. E se foi dia da mentira, foi, obviamente, dia de Lula. Você que acompanha o nosso canal sabe que o Lulinha ladrão é o pai da mentira. E ontem, no dia da mentira, curiosamente, o Lulinha ladrão deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo. E como sempre, o Lulinha ladrão aproveitou essa oportunidade para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é mentir e enganar o povo brasileiro. Num certo momento da entrevista, o Lulinha ladrão foi perguntado sobre o que ele pensa a respeito das privatizações. E, curiosamente, o Lulinha ladrão tentou passar uma imagem de que é favorável às privatizações. Nós sabemos que isso é mentira, mas ele quis passar essa imagem para o mercado financeiro. Quando eu vi o Lulinha ladrão falando que é favorável às privatizações, eu tive um ataque de risos e caí da cadeira. Porque o PT, o Partido dos Trabalhadores que Não Trabalham, eles criaram 43 estatais em 13 anos. Isso era quase 1/3 das estatais que nós tínhamos na época. O Lulinha ladrão, ele não se contentou em roubar as empresas que já existiam. Ele quis criar mais empresas para poder roubar mais. Por isso que eles criaram umas 43 estatais. E eles criaram essas estatais para poder aparelhar o Estado, para poder comprar votos, trocar empregos por votos, para poder fazer cabide de empregos e principalmente para poder roubar mais. E com isso, o PT, além de saquear os cofres do Brasil, eles conseguiram instrumentalizar a corrupção como uma forma de governo. E além de tudo isso, eles também se mostraram péssimos gestores, porque a maioria dessas estatais deram prejuízo. O Lulinha ladrão, sob a subserviência do Reinaldo Azevedo, que inclusive passou pano para o Lula nessa entrevista, também falou que o Moro e que o Dallagnol são mentirosos e que ele é inocente. Isso é uma mentira absurda, porque o Lula ele não foi condenado apenas pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado também por 3 embargadores do TRF4 na segunda instância. Depois disso, ele teve o seu pedido de habeas corpus negado por 5-0 pelo STJ. E depois disso, mais 6 ministros do STF negaram o pedido de habeas corpus de defesa do Lula. Ou seja, não foi apenas o Sérgio Moro que condenou o Lula, foram 15 magistrados que chegaram à conclusão de que o Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva é um vagabundo, é um corrupto. O Lulinha ladrão também teve a audácia de falar que ele foi condenado sem provas. Nesse momento, o Reinaldo Azevedo bateu palmas para o Lulinha ladrão. Falou que é verdade, que o Lulinha ladrão foi condenado sem provas. Essa foi mais uma mentirinha de 1º de abril. Porque nós temos, por exemplo, a quebra de sigilo telemarketing da Marisa, mostrando que, de fato, ela estava supervisionando, que ela estava acompanhando a reforma no triplex, mostrando que ela estava, de fato, decorando o triplex. Tivemos também, como provas, o depoimento do Léo Pinheiro, o depoimento do Porteiro, o depoimento do Palocci, que no caso do Palocci é ainda pior, porque ele é réu confesso, ele devolveu o dinheiro roubado e ele era braço direito do Lula. Temos também o depoimento do marqueteiro João Santana, temos também os relatórios do Gabinete de Segurança Institucional mostrando que foi feita a segurança do ex-presidente Lula lá no sítio de Atibaia. Temos também o depoimento do Fernando Bittar, que era o proprietário do sítio no papel. Temos também o fato da Odebrecht, que naquela época era uma das maiores empreiteiras do mundo, ter feito uma reforma no sítio. Isso não faz o menor sentido, uma empreiteira daquele porte fazer uma reforma num sítio. Além disso, a Odebrecht também enviou o cronograma da obra no sítio para o ex-presidiário Lula. O Lulinha ladrão também teve a audácia de dizer que a Lava Jato destruiu empresas e destruiu empregos, sendo que na realidade quem destruiu empresas e destruiu empregos foi o Lula, foi o PT, que deixaram o país com 15 milhões de desempregados, que deixaram o país com uma inflação de 2 dígitos, puxada pelo preço dos alimentos, o que na prática prejudica ainda mais os mais pobres, entregou o país também com uma taxa de juros de 2 dígitos, o que beneficia os rentistas, que com essa taxa de juros de 2 dígitos conseguiam ter grandes lucros sem precisar assumir grandes riscos, e com essa taxa de juros alta
os grandes investidores eram desestimulados a empreender, a aplicar o seu dinheiro num capital produtivo. E isso, na prática, além de prejudicar os mais pobres, é também pago pelos mais pobres. Porque eles são os que pagam mais impostos no Brasil, que é o imposto sobre o consumo. O PT, no governo Dilma, também entregou um país com um aumento na desigualdade social, com uma piora no coeficiente de Gini. O PT entregou um país com um aumento na miséria, com um aumento na extrema pobreza, entregou um país com um aumento na folha de servidores, com um aumento nos gastos públicos. Então, com esse vídeo, nós conseguimos mostrar com fatos que o Lula, além de ser um ladrão corrupto, ele também é o maior mentiroso da história do nosso país. E não foi coincidência o fato do maior mentiroso da história do nosso país dar uma entrevista com o Reinaldo Azevedo no dia da mentira. E é por isso que o Lulinha ladrão vem propagando esse discurso da ficção, esse discurso da mentira, esse discurso da falsa expectativa. E é por isso que é muito importante que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que for possível. Esse vídeo precisa chegar na mão das pessoas, principalmente na mão daquelas pessoas que não sabem em quem votar no ano que vem. Essas pessoas precisam saber que o Lula é especialista em transferir a pobreza para todos e a riqueza apenas para ele e para os seus amigos. É por isso que não podemos deixar a maior facção criminosa da história do nosso país, que é o Partido dos Trabalhadores que não trabalham, voltar ao poder. Compartilhe esse vídeo. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, mas na metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!